Panorama do mercado com abas, as principais notícias do dia 5 de agosto. Vou começar com os earnings. Eu falei de Palantir na segunda, que foi divulgado na segunda, falei no panorama de ontem, mas vou repetir aqui para ter alguns dados mais detalhados. Primeiro que a receita veio 1,94 bi contra 1,8, então houve um aumento de 92% na receita. E houve um grande ganho no segmento de receitas comerciais, de 149%. E esse era um número que o mercado olhava com muita atenção para avaliar até que ponto a aceleração vinha do segmento privado, da iniciativa privada, e não de contratos governamentais. Então, isso mostra que existe uma adoção corporativa de IA muito grande, o que causou um grande otimismo com relação à persistência dessa demanda para a tese de IA de um modo geral, para todas as camadas. E a Palantir subiu 29% ontem, então foi uma alta espetacular e o Alex Karp sempre provocando os shorts, né, Michael Burry, entre outros investidores que operam vendido na empresa, é sempre um perigo você operar vendido nesse tipo de empresa, porque o mercado é sempre muito, otimista, né, com os resultados que são divulgados. Dito isso, o valuation é bastante elevado e muito arriscado, a meu ver, em relação a pontos de entrada, negociando free cash flow de 70 vezes os próximos 12 meses. Então, particularmente, eu gosto de ver o free cash flow da Palantir, porque é uma forma mais clara de se acompanhar. Dito isso, também não dá para negar que é uma empresa fantástica, né, mas nem sempre uma boa empresa é um bom investimento. Então sempre cuidado com essa advertência, o Howard Marks gosta muito de falar isso, sempre faz esse tipo de advertência, então fica também uma advertência similar aqui no panorama, mas sem sombra de dúvida mostra que a demanda por IA é muito grande e que Alex Karp está conseguindo absorver isso na sua companhia. Então fica aqui também esse comentário bastante positivo, além da revisão do guidance, mais um aumento de guidance, é a terceira vez que ele aumenta o guidance de receita para o final do ano, o que mostra que a própria demanda está surpreendendo a empresa, que é um sinal bastante positivo também no meu modo de interpretar os dados. Vamos para a AMD. A AMD na terça-feira, 4 de agosto, after hours, então o resultado foi divulgado ontem, no fechamento do pregão. Esse resultado é excelente, tá, a receita subiu 50% ano contra ano, data center cresceu 107%, que é uma parte importante para olhar, então mais do que dobrou, e já representa quase 60% da receita total da AMD, então perceba que NVIDIA e AMD mudaram seus modelos de negócio completamente. A margem bruta também subiu bastante para 54%, o que mostra que esse mix de data center está dominando a composição da receita, e houve um guidance aí que subiu mais ou menos, 300 milhões, então a coisa foi excelente, não tenho o que falar. Só que, o que que acontece? Por que a ação caiu no aftermarket? Porque ela já tinha andado demais. Então como o mercado foi muito ansioso previamente à divulgação do resultado, a ação já sobe coisa de 140%, depois caiu um pouco a 125% no ano, naturalmente houve uma realização, não tinha muito o que acontecer. Eu particularmente só lamento de não ter pegado essa alta da AMD, porque eu acabei vendendo a AMD, no ano passado e concentrando tudo na Nvidia, que eu achei que era melhor para pegar a tendência, acabei perdendo essa oportunidade, tudo bem, faz parte também, não dá para acertar todas. Também não é recomendação de investimento, só que estou falando o que aconteceu comigo. Eu achei que a AMD era meio arriscada, porque é uma empresa que não tem a dominância da Nvidia no segmento, mas independentemente disso, eu sabia que era uma boa empresa, porque eu tenho produtos da AMD que eu considero excelentes. Mas tudo bem, vamos para a próxima, o SpaceX. A SpaceX era uma que eu estava bastante ansioso para ver o primeiro resultado da companhia, já como resultado como companhia aberta. E ela divulgou uma receita de 7,8 bi contra 4,1 bi, do ano anterior, então crescimento de 92% da receita, acima do consenso. Analisando por segmento, lembra sempre que a SpaceX tem 3 segmentos, eu já fiz um vídeo longo, quase 40 minutos no YouTube, se você tiver interesse, acompanhe, até um ouvinte escreveu que: "Olha, fica muito difícil acompanhar o seu podcast, porque tem muita empresa aí que eu não conheço". Tem vídeo meu sobre muitas empresas que eu falo aqui, são as maiores empresas do mundo, então eu sempre vou tentar fazer esses vídeos didáticos. Na quebra por segmento, lembrando que são 3 segmentos da SpaceX, Starlink, a parte de IA, que ele incluiu a xAI na SpaceX, e a parte de navegação aeroespacial. A Starlink, que é o verdadeiro motor de geração de receita,
que representa hoje 55% da receita total, teve um crescimento de 66%, um bom crescimento. E a parte de IA, 2,5 bi, 2,56 bi, para ser mais preciso, crescimento de 250%. Então, olha a demanda por IA, por servidores, data centers, muito grande. O Elon Musk fechando contrato com hyperscalers, Frontier Labs, tem Anthropic, tem outras empresas que estão fechando com a SpaceX. Então, ele sabe que existe uma demanda gigantesca, por isso fala muito de IA hoje em dia. Acho que ele fala mais de IA do que da parte espacial. E o número que assustou o mercado, no entanto, foi um Capex em um trimestre de 18 bi. Gente, é um aumento muito alto em relação a 2,8 bi um ano antes. Então ele queimou de caixa aí 15,8 bi só em inteligência artificial, e esse foi um gasto muito elevado. Se você pensar que ele levantou mais ou menos 80 bi no IPO e depois ele fez uma reestruturação, salvo engano, de 20 bi de dívida, ele queimou já 20% desse capital. Então é muita coisa. E ele fez uma daquelas promessas à la Elon Musk, né, que eu particularmente acho difícil de acreditar, mas ele promete bater receita de 100 bilhões até dezembro, e que seria um payback, né, em menos de um ano, no capital de compute, de inteligência artificial. Então, esse ponto aí da promessa de receita, eu também não desconfio do Elon Musk não, porque o sujeito é fenomenal, mas é uma promessa ousada, né. Você pegar hoje a receita aqui dos últimos 12 meses é de 19 bi. Ele promete que em dezembro ele entrega 100 bi. Não sei não se ele vai conseguir, eu acho que o mercado não comprou essa promessa não. E a reação foi o quê? A queda, no after hours, então hoje provavelmente a ação cai bastante. A ação tá, tô vendo aqui o pré-market, a ação já está abrindo com 11,74 de queda, praticamente 12% de queda, o que vai levar a empresa fechou ontem uma capitalização de mercado de 1,6 trilhão, então hoje ela tende a negociar com 1,4 trilhão mais ou menos de market cap, o que reforça que aquele meu vídeo lá atrás do IPO estava certo, a minha análise estava correta, não é recomendação de investimento, apenas a minha análise como investidor profissional. Esses são os pontos importantes. Agora falar um pouquinho de macro, ontem teve a divulgação dos JOLTS, que são as vagas abertas, né, que é muito importante, porque o Fed tem um duplo mandato: controle de preços, que é o controle da inflação, e o mandato de pleno emprego. Então, os JOLTS vieram com vagas abertas abaixo, né, uma queda de vagas abertas, em relação a maio, lembrando que esses JOLTS são de junho. E isso foi muito bom, porque pelo menos do aspecto de mercado, mostra que a desaceleração está ocorrendo de forma bastante moderada, e a destruição mais de vagas, não de empregos. Então, a razão vagas sobre empregos, sobre desempregados, se vem convergindo já para um nível bastante razoável de equilíbrio, até um nível pré-pandemia, e é bastante consistente com a desaceleração salarial e os quits, que são as rescisões de contrato dos trabalhadores, eh, também estão estáveis, e menos job hopping, que é aquele fenômeno do trabalhador ficar pulando de um emprego para o outro, porque nos Estados Unidos, como você não tem aqueles encargos trabalhistas, essa mobilidade de um trabalho para o outro é muito maior. Então, também isso não está se vendo como houve durante o período da pandemia. Então aqui fica uma tensão bastante interessante, porque, mostra um mercado de emprego que vem desacelerando e que seria construtivo para a manutenção dos juros ou até para um afrouxamento monetário, mas como o Warsh se mostra um rock em relação à inflação, existe a manutenção da probabilidade, até na verdade ela está subindo um pouco, de 61 para 65% de aumento de juros em setembro. Então essa dinâmica macroeconômica é muito interessante. E o mais interessante ainda é o seguinte, que aí embora você tenha 30 anos elevado, você tenha probabilidade de juros para o próximo encontro do Fed e a curva num nível bem elevado, que deveria, em tese, bater nas empresas, o Nasdaq vem nos últimos pregões, aí vamos colocar nos últimos 4 pregões, desde quinta-feira, vem numa puxada de alta aqui fenomenal. As empresas estão subindo muito, se você pegar o Nasdaq 100, a alta do Nasdaq 100 nos últimos 4 pregões, se você pegar aqui, ó, desde o dia 29 de julho, fechamento do dia 29 até ontem, quase 9,5% de alta. Então, apesar da diversidade do cenário macro, isso tem acontecido. E o que ajudou a cair também o vértice longo? A fala do Scott Bessent de que um acordo entre Irã e Estados Unidos poderia sair nos próximos 2 dias. Então o Bessent também tá fazendo o seu trade aí, viu. Ele não tá operando o seu hedge fund, mas ele com certeza fez seu trade na fala, e ele não é bobo nem nada,
já está ajudando os japoneses com o iene, segurando o iene, fazendo o Ripple para possibilitar que os japoneses, comprem dólar sem ter que vender Treasury. Então, toda essa operação coordenada que eu detalhei no panorama de ontem, tem também, ajudado e colocado uma grande responsabilidade sobre o Scott Bessent, que na minha visão tem feito um bom trabalho, e tem passado por grandes desafios como secretário do Tesouro, que na minha opinião, secretários anteriores não tiveram tantos desafios como ele. Agora vamos falar um pouquinho, passado também pela agenda macroeconômica, eu queria voltar só a alguns resultados que foram divulgados ontem, que eu achei interessante. A Caterpillar, que é do segmento de industrial, mas reportou um resultado fenomenal, muito acima da média para uma empresa madura como a Caterpillar, e que mostra que esse bull market está tendo aquele efeito de broadening, que é o efeito de ampliação para os outros nomes. E claro, Caterpillar é uma grande beneficiária da construção de data centers. Fiz vários vídeos já no YouTube sobre isso. Assista lá depois na biblioteca, você vai encontrar. Problema de energia. Falei dos beneficiários da tendência de IA, que não estão ligados diretamente às empresas de IA. Então, já falei da Caterpillar pelo menos em 2 vídeos recentes ali no YouTube, se você tiver interesse em acompanhar. E um dado muito interessante, porque reportou um backlog de receita de 72 bi de dólares, que é um número recorde, e é um número estrutural, né, quase dobrou o backlog em um ano, que é uma demanda de ciclo longo, mostra que tem essa demanda para data center, energia, infra, mineração, não é mera reposição de estoque. Então isso mostra que esse bull market é bem forte e longo. Depois tivemos o resultado da Pfizer, aí a Pfizer depois do término da Covid, virou uma empresa agora que todo mundo fica esperando para ver se é um value trap, se é uma empresa que vale a pena montar posição ou não. Mas de uma perspectiva de valor vale a pena, mas ela teria que surpreender com alguma receita nova aí, como foi um Monjaro para Lilly, por exemplo, algo assim, algum produto que faça a receita dela crescer significativamente para os próximos anos. O McDonald's também, que já é um caso mais de defesa, né, um caso mais de staples, consumo defensivo, também reportou um bom resultado, a ação subiu levemente. De um modo geral, esses foram os resultados, além das principais empresas que eu quis detalhar no início do panorama. A Paramount, divulgou, a ação caiu, nada muito relevante. Hoje vai ser o resultado da Disney, então interessante acompanhar. Mas, de um modo geral, esses beats simultâneos, o que são os beats, né? A superação das expectativas, o que o mercado esperava e as empresas reportando acima das expectativas, mostra que esse trade está se espraiando por Dow, por Russell. Então mostra que está sendo mais saudável ao acompanhar também as empresas de um modo geral. E o RSP, que é aquele S&P Equal Weighting, que as empresas têm o mesmo peso, e não tem um peso pelo market cap, pela avaliação de mercado, também está em all time high, o que mostra realmente que essa tese, que era a tese do Mike Wilson, que eu falei lá no começo do ano do YouTube, tá vendo? A Abs previu. Eu já citei uns 3 vídeos do YouTube do começo do ano ou do final do ano passado, em que eu acertei agora 7, 8 meses depois. Então fica aí também para você acompanhar e entender as tendências que eu tenho falado e essa expansão do bull market para nomes para fora da tecnologia. Então, essa tendência parece que segue forte até o final do ano. Então, para quem gosta desse tipo de alocação, vale a pena falar com o seu consultor, com o seu assessor. Eu ia fazer um comentário sobre o que está acontecendo com o câmbio chinês, com o yuan, mas eu não sei se eu vou ter tempo, porque eu não gosto de passar de 15 minutos de panorama, e eu já estou com quase 14 minutos de panorama. De todo modo, uma coisa que me chama atenção, eu posso retomar amanhã também, porque amanhã provavelmente eu tenha mais tempo. Hoje vai ter Copom ainda, nossa, é muita agenda, é muita coisa. Decisão do Copom hoje, vamos falar do Copom, daí amanhã eu falo da China. Copom vai decidir hoje juros no Brasil, a tendência é que a Selic venha para 14% e que talvez feche o ano com 13,75, é o que pelo menos o Focus dessa semana previu. Eu acho que o Banco Central vai realmente cortar juros, essa é a probabilidade de praticamente 90%. Só que eu acho que é um comunicado ainda hawkish, né, um comunicado no sentido: "Olha, nós estamos cortando, mas estamos bastante atentos às tendências inflacionárias, principalmente aos riscos de energia advindos do conflito no Oriente Médio". Eu acho que esse é o tom do comunicado, não dá para ele ser um comunicado muito dovish, porque nós temos um problema fiscal, endividamento crescente, as projeções de endividamento são explosivas para os próximos 3 anos. Então penso que não dá para o Banco Central ser muito dovish no seu comunicado. É a minha visão, então fica aqui hoje o Copom, decisão do Copom, amanhã eu comento o comunicado, o que saiu, e também amanhã eu faço uma análise mais detalhada do que está acontecendo com o Yuan, porque o Banco Central chinês não parte para uma medida mais drástica de afrouxamento monetário, e o que o governo chinês deveria fazer para estimular a economia doméstica.
Então amanhã eu vou tratar um pouco do yuan, tá bom? Então esse é o panorama de hoje, um abraço, ótima quarta-feira e até mais.